You are now about to witness the strength. O propósito é um termo que vem ganhando relevância neste mundo cada vez mais líquido. Vivenciamos problemas que impactam o nosso globo e ainda assim vemos empresas se beneficiando de suas oportunidades digitais. Como criar valor deste caos de transformações? A transhumanização seria um caminho para gerar os novos relacionamentos com os clientes? Podemos verificar que a busca é cada vez mais por experiências mistas entre a realidade e o virtual. E as relações não serão entre humanos, mas através de assistentes pessoais. Por isso, você ou sua empresa estão preparados para lidar com este novo cenário de um ecossistema de inteligências artificiais? Pois é. Cada vez mais, os processos cognitivos serão orientados pela aprendizagem das máquinas e tudo será conectado pela internet, a internet das coisas. Talvez a sua dúvida seja como monetizar em um mundo cada vez mais sem moeda, ou como gerar renda em um mundo sem emprego. Se o que eu falei bagunçou a sua mente, então seja muito bem-vindo à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% online e gratuito. Serão 11 trilhas que vão explodir a sua mente. Participe do fórum e vamos juntos levar inovação para todos. Aprecie agora um dos nossos protagonistas e nos vemos na próxima. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Silvia Meirelles, sou CEO da Fábrica de Cursos, que é uma provedora global de soluções EdTech. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. É um prazer estar aqui hoje, super legal estar com vocês, com esse time de feras aqui da Expert Innovation Summit. Acho que a gente vai ter um papo muito interessante, descontraído, né, falando aí sobre as novas realidades, VR, AR, XR, puxado, né, que são realidade virtual, realidade aumentada e mista, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre essas definições, esses conceitos mais para frente, mas o nosso foco aqui é falar sobre essas novas realidades, né, integradas ao ambiente produtivo, otimizando recursos para garantir a melhor eficiência no desempenho operacional. Bom, de acordo com várias pesquisas, né, que a gente encontrou aí pelo mercado, os funcionários de hoje lidam com até 11 aplicações diferentes por dia para realizar o seu trabalho. A maior parte não utiliza as funcionalidades, né, que são oferecidas através dessas ferramentas, né, dessas aplicações, e acabam tendo aí uma tarefa muito mais difícil, porque gasta-se muito tempo com esse tipo de solução, que são as soluções mais comuns hoje no mercado, tá? Então, com isso, a gente percebe que os colaboradores, né, os funcionários, perdem muito tempo buscando informações, e aí essas pesquisas indicam que são em torno de 10 horas por semana, e essa sobrecarga, né, dessa atividade da busca pela informação, junto com a complexidade dos canais que são oferecidos, acaba trazendo uma experiência muito ruim, que tem como consequência baixos níveis de envolvimento, né? E a gente acha que isso tem que ser, de alguma forma, alterado, precisa mudar, né? Algum tipo de novo formato tem que ser pensado, né? Essa economia que a gente chama do on-demand, que é meio que tudo para ontem, mas, de fato, é porque a gente hoje tem um acesso muito mais facilitado, né, imediato, está direcionando os mercados, inclusive o EdTech, né, que aponta para uma tendência muito grande dessa forma de acesso à informação, né, de maneira mais simples, bem mais direta, on the job, e no momento que a gente precisa da informação, né.
Vocês já devem ter ouvido falar do 70-20-10, né? Mas o que significa isso? De fato, a gente está falando aí de um modelo que é conhecido como suporte ao desempenho, que tem a ver com esse framework, né, que é do 70-20-10, ele é um framework de modelo de aprendizagem que é organizado em 3 grupos de metodologia. Tá? Existem variações, existem percentuais que são menos arredondados, inclusive quando você vai fazer um mapeamento, por exemplo, por gênero, né, por tipo de perfil, mas o mais comum, mais conhecido é o 70-20-10. Então, o 70% significa que é a forma que a gente acaba aprendendo baseado em experiências. 70% do tempo a gente aprende baseado nas experiências que a gente vive, né, que pode ser enquanto a gente está trabalhando, executando alguma tarefa, ou até solucionando algum tipo de problema. 20% é baseado em feedback e observação, em geral, quando a gente acompanha outras pessoas numa atividade profissional, por exemplo, ou numa execução de tarefa. E 10%, só 10% do que a gente aprende acontece no treinamento formal, né, como cursos, presencial, online, leitura, são os modelos de aprendizagem mais tradicionais, né. Agora vamos pensar o seguinte cenário, tá? Vocês devem ter passado por alguma coisa nesse sentido, alguma coisa semelhante, né? Imagina você participar de um treinamento onde o objetivo é você aprender a utilização de um novo equipamento que a sua empresa adquiriu recentemente, ou seja, comprou agora e vai botar o grupo, né, que vai precisar utilizar esse novo equipamento para um treinamento. E aí, 2 meses depois só, né, quando a máquina chegar, você vai ter que lembrar o que você aprendeu naquele treinamento que você fez 60 dias atrás. Detalhe, você nem tinha sido apresentado o equipamento. É muito provável que você não lembre boa parte do que você aprendeu. E a gente sabe que 48 horas depois do treinamento, a gente já esqueceu 70% do conteúdo. Hoje em dia, quando a gente tem uma dúvida, a gente acaba recorrendo aí ao nosso querido Google, né, ou perguntando aos colegas, ou a gente pede ajuda para o suporte. Esse aprendizado, que a gente pode chamar de informal, social, conhecido como informal learning, ele pode até te levar a alguma solução e também pode parecer eficiente. Mas, na maioria das vezes, ele não é consistente, a gente acaba pegando dicas erradas, né, absorvendo vícios, né, de outras pessoas, e quase sempre ele acaba exigindo também um alto desperdício de tempo. Então, ele é um formato de baixa produtividade. Então, por isso, ele não é exatamente o ideal, né? A gente observa muitos benefícios no suporte on the job, né? Primeiro, você consegue reduzir a quantidade de etapas para concluir uma atividade. Por exemplo, guiando o seu colaborador em cada passo. Faça isso, depois aquilo outro. Então, você consegue fazer como se fosse um checklist orientador, tá? Segundo, é ajudar na tomada de decisão. Então, dependendo do cenário, você pode oferecer aí, as melhores opções em cada caso para que o colaborador decida como seguir, né? E, claro, o último é a redução de custo com treinamento tradicional, que não necessariamente são eficientes todas as vezes, né? Em todas as aplicações que acontecem. Eu trouxe aqui um conceito que eu acho interessante, como eu falei lá no início, sobre essas realidades, né? Porque tem muita confusão ainda em relação à nomenclatura, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de XR, né, XR, né, que é esse últimozinho aqui, a gente tem um termo que tem um grupo de pessoas que acredita que essa terminologia é utilizada para um grupo de realidade, seja ela aumentada, virtual ou mista, tá? Essas tecnologias, elas permitem que a gente consiga interagir com mídias, né, de uma forma muito mais intensa, e que seria impossível sem o uso dessas tecnologias, né? A quantidade de aprofundamento, a densidade da relação precisa da tecnologia para isso acontecer. Nos últimos anos, a gente vê cada vez mais aplicações para o público em geral, principalmente se a gente for avaliar aí as soluções que foram desenvolvidas para game, né? Que acaba sendo um mercado grande de realidade virtual, principalmente, né? Mas também a gente observa aí um crescimento da indústria, manufatura, área militar, medicina, né, área de saúde, vendas e varejo, e também na educação formal para os 3
formatos aí de tecnologia, tá? E acho legal, como eu falei, conceituar, o AR, né, que é a realidade aumentada, ela é uma versão, digamos assim, aprimorada, né, criada pelo uso da tecnologia para sobrepor informações digitais em uma imagem que é real. Então, você está vendo aí, através do dispositivo, a sua imagem real, e você tem a projeção de informação digital nesse cenário, e aí você cria uma realidade aumentada, né? No VR, a gente tem um ambiente completamente artificial e que é experimentado, né? Ou seja, você vive essa experiência através de estímulos sensoriais, como visões e sons, por exemplo, que são fornecidos por um computador. Através dessa tecnologia, a pessoa acaba tendo a possibilidade de determinar parcialmente o que acontece no ambiente através das suas interações, né? E já a mista, né, que também é conhecida como cross reality, e algumas pessoas chamam usam a sigla XR, né, como eu falei, depende do grupo de pesquisadores, mas já nesse caso a gente tem uma forma de um ambiente com as duas, né, realidades, aumentada e a virtual, como se fosse uma fusão. Eles acontecem em redes onipresentes, né, de sensores, mundos virtuais, online e muitas das vezes compartilhados. Você tem a possibilidade de ter mais pessoas utilizando aquele ambiente de forma simultânea, né? Se a gente for olhar pelo mercado de tech, né, essas realidades ainda não são muito populares, né, ou pelo menos bem menos se comparado, claro, aos games, por exemplo, né, e isso dá muito em função do mercado não estar ainda amadurecido, seja para o consumo, como para o desenvolvimento. Então, o que se vê no cenário de tech, no cenário de educação, é que ainda são poucas as pessoas, empresas, que têm, de fato, as habilidades necessárias para desenvolvimento dos aplicativos, usando essas realidades, seja realidade virtual, aumentada ou mista, e também por um fator que é recorrente mesmo no treinamento de uma forma geral, que é a falta do mapeamento do ROI nos projetos de treinamento, né? Que é o retorno do investimento. Então, se a gente for avaliar ainda nesse caso, que a utilização dessas realidades faz com que os projetos sejam mais caros, ainda se faz mais importante ainda que se comprove um ROI, né? Afinal de contas, eu preciso justificar por que eu estou fazendo um investimento tão mais alto no projeto. Então, eu estou tendo que tipo de resultado, né? Isso, claro, que se a gente comparar com o uso de tecnologias mais tradicionais, né? E aí você vai ter um investimento maior, tanto no desenvolvimento, que o projeto vai ser mais caro, quanto no consumo, porque você vai precisar, por exemplo, adquirir aqueles famosos gadgets para distribuir aí para o teu público, né, de colaboradores, alunos, e você precisa, pelo menos, garantir alguns pontos chaves, né, nesses indicadores, para que você justifique seu investimento. E aí a minha dica, eu sei que é difícil a gente gerar esses indicadores no treinamento, mas a minha dica é você tentar gerar indicadores quantitativos, né, que já é um ponto de partida interessante. Principalmente se você tem, por exemplo, um grupo de colaboradores que está aí super distribuído em vários sites, e um grupo grande, que você consegue ter uma balança mais eficiente. Claro que a gente está falando aqui de treinamentos em geral, porque tem treinamentos específicos que, por exemplo, treinamentos que você tem um alto risco para o colaborador ou para o equipamento, como é o caso de um treinamento de evasão de plataforma de petróleo, simulador de voo, esse aí a gente consegue ter um ROI muito mais facilmente mapeado, né, obviamente. Eu trouxe aqui um ponto interessante do Jeremy Bailenson, que é o diretor e fundador do Virtual Human Interaction Lab da Universidade de Stanford, que identificou 4 situações em que utilizar a realidade virtual, especificamente, vale a pena. Então, por exemplo, nos casos onde você consegue fazer alguma coisa no mundo físico com essas características, significa que você deve optar pela realidade virtual. Então, por exemplo, como eu falei agora há pouco, no caso de uma situação de perigo, né? Ou seja, quando é perigoso, como qualquer tipo de projeto que envolva a segurança dos participantes, por exemplo, com um simulador de terremoto. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é impossível. Quando ele é impossível no mundo físico, né? Fazer isso no mundo físico. Que, por exemplo, a gente pode ver projetos que entram pela circulação sanguínea, né? Pela corrente sanguínea e conseguem
simular, você consegue navegar por aquele ambiente, ou, por exemplo, fazer uma viagem ao centro da Terra, seriam 2 exemplos de situações impossíveis. Uma outra seria caro e raro. Então, por exemplo, um simulador de voo, a gente sabe que é caro, né? Os riscos são altíssimos. Simular explosões, também para você fazer, né, os testes e afinar as contas, né, os números. Isso seria também uma situação cara e rara. E a outra seria contraproducente. Então, você não faria, por exemplo, um simulador real para avaliar a contaminação de um espaço ou a propagação de radioatividade. Então, nesses casos todos, se faz justificar, e claro, são muitos outros, mas esses são 4 pontos que devem ser considerados quando você vai avaliar se vale ou não o investimento. Se por acaso ele vai atender um deles, então, de acordo com o Jeremy, vale a pena. E aí a gente estava falando de indicadores, né? Então, tem alguns indicadores quantitativos que são muito mais fáceis de mapear, como, por exemplo, você identificar engajamento, retenção e transferência, tá? A maioria dos benefícios para a aprendizagem, quando a gente pensa nas realidades, na aplicação dessas realidades, estão relacionados ao envolvimento do aluno, à retenção do conhecimento e à transferência de habilidades para o desempenho do trabalho, né? Que é você passar a aplicar os conhecimentos e habilidades de uma forma automática, tá? O Hermann Ebbinghaus publicou a sua hipótese sobre memória e esquecimento em 1885, que eu falei lá no início, que é conhecido como a curva do esquecimento, que é um dos maiores desafios do treinamento, aquela história de que 48 horas depois a gente esquece 70% do que aprendeu. Então, muitos desses desafios, né, incluindo o uso das realidades e experiências de aprendizagem, acabam aprimorando esse gap, que é conseguir aumentar o envolvimento e engajamento do aluno para que você tenha aí uma retenção maior do conhecimento. Embora não se saiba, ou seja, não existe uma pesquisa que comprove que a retenção vai resultar no melhor desempenho, a gente sabe que aprender fazendo é considerado por muitos especialistas como a maneira mais eficaz em adquirir conhecimentos ou habilidades que estejam principalmente relacionadas a procedimentos quando a gente vive uma experiência de realizar uma tarefa, né? A gente ouve isso desde cedo. E aí, ainda trazendo um pouquinho de conceito, né? O psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi, complicado o nome, super famoso pelo estudo da felicidade e criatividade, vocês já devem ter ouvido falar, se não, ele tem, inclusive, vídeos de TED que são bem legais, eu indico que vocês deem uma olhada. Junto com outras pessoas, ou seja, com um grupo de outros estudiosos, escreveram que você está completamente envolvido numa atividade que é conhecido como flow, esse estado mental altamente focado, você consegue ter a melhor forma de aproveitamento para engajamento, aprendizado e recordação ao longo do tempo. E esse conceito, ele é aplicado em várias outras áreas, tá? A gente está aqui falando da educação, mas em muitos outros cenários. E aqui na educação, para a gente fazer um paralelo, a gente pode pensar um pouquinho na experiência do deep learning, tá? A gente pode fazer uma associação a esse conceito. Além dos grandes benefícios que a gente já citou, né, a gente tem outros pontos positivos, como em qualquer projeto EdTech, né? Primeiro, seria economia de custos de viagem, requisitos de equipamento, custos no local, ou seja, economia. O segundo seria você ter o menor tempo necessário de dedicação para o teu colaborador, né, para o desenvolvimento desse teu time. Consistência no conteúdo, você não tem variação, ele tem sempre o mesmo conteúdo estruturado. E, claro, como você tem a tecnologia por trás, você consegue ter uma melhor análise do desempenho humano, né, ou seja, o mapeamento vai ser muito mais simples. Naquele ROI, acaba sendo mais fácil quando você usa qualquer tecnologia, né. Claro, você vai ter um sistema aí para te apoiar. E aí, muita gente acha que essas realidades são uma novidade, né? Mas qualquer pessoa que tenha trabalhado, por exemplo, na aviação sabe que não é verdade. Tem muita tecnologia similar ao que a gente experimenta hoje, que já existe há bastante tempo. A grande diferença é que agora a gente tem um hardware que é usado principalmente em realidade virtual, meio que na mão de mais gente, né? Então, você tem o mercado de varejo oferecendo tecnologia para um grupo maior de pessoas, né? A gente sabe que os preços caem muito rápido com a evolução das tecnologias. Se a gente for pensar, os primeiros celulares eram carérrimos, né? E as primeiras TVs HD também, e aí acabaram, né, tendo seu custo, né, seu preço caindo drasticamente depois
que mais pessoas vão adotando, mais pessoas vão comprando esses equipamentos, então o preço acaba caindo, e em paralelo a gente vê também um aumento das tecnologias que são oferecidas nesses produtos, né? Então, a gente percebe também isso acontecendo nas realidades, então, seja nos equipamentos, né? Mas também na quantidade de softwares e dispositivos para a produção dessas aplicações, né? A produção desses projetos, acaba facilitando produtores, desenvolvedores que tenham acesso a maiores recursos de uma forma mais fácil, projetos, né, plataformas de mais simples utilização, focados às vezes em usabilidade e com custos menores também, né? Então, acaba abrindo aí uma grande oportunidade para muitas organizações que queiram se beneficiar dessas realidades, que oferece, gente, envolvimento profundo em muitas atividades. Esse é o grande diferencial, né? A gente sabe, eu já falei, que o mercado de games é o maior mercado, ou seja, se você quiser acompanhar essas realidades, fica antenado nesse mercado. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, da aplicação dessas tecnologias. Então, a gente tem, por exemplo, a área de turismo, você pode conhecer lugares desconhecidos ou inacessíveis, né? Treinamento militar, você consegue ter uma alta fidelidade e zero risco para os participantes. Você coloca num cenário de um estande de tiro, você tem risco, por exemplo. A área de saúde, você consegue entrar em áreas impossíveis, como eu citei já, navegar pela corrente sanguínea, e eu trouxe outros cases que eu vou compartilhar aqui com vocês na sequência. Notícias e documentários, se vocês não conhecem, entre New York Times Magazine, oferece aí notícias diárias com realidade aumentada através do site, com seu celular, você consegue fazer experiência, é muito legal. Área de conhecimento, por exemplo, Apollo 11 Experience, né, que propiciou uma experiência aí altamente realista. Também na área de cultura, você tem vários museus que, inclusive, têm visitas guiadas, ou seja, se você quiser, você pode conhecer o Louvre sem sair de casa, sem sair do sofá. A área de entretenimento tem muita coisa, eu também trouxe, né, um exemplo, mas o Void, que está espalhado em alguns lugares, você consegue, né, ter, por exemplo, alguns filmes, Star Wars é um deles, você tem uma experiência multissensorial, ou seja, você tem a sensação de calor, de cheiro, você pode interagir com seus rivais favoritos. E também para simulações, você tem, por exemplo, aplicações de coaching para entrevistas de emprego, você tem também utilização de simulação para tratamento de fobias com uso, né, de realidade virtual, então o paciente sabe que aquilo não é verdadeiro, então ele consegue enfrentar, o que deixa ele mais confortável para uma situação real. Então, são muitas as aplicações, e como eu falei, eu trouxe aqui alguns exemplos para compartilhar com vocês. Esse aqui é um exemplo de uma aplicação onde é uma aplicação super simples, né? O objetivo aqui é de engajamento e retenção do material por mais tempo, né? Com enfrentamento aí ao natural descarte que a gente tem com os materiais de publicidade. Então, são dois, né, impressos, onde você consegue, através de uma tablet, aqui a gente tem um filme, né? Filmando a interação da tablet, você consegue projetar uma realidade. Então, aqui é uma realidade aumentada de um material de marketing, tá? Esse é um exemplo simples e que a gente consegue aí aumentar bastante a retenção desse material. Você pode usar para várias outras coisas, obviamente, tá? Segundo exemplo que eu trouxe, que é da Mondly, que é uma empresa de treinamento de idiomas, tá? Então, aqui, vocês reparem que na apresentação tem o link logo no início, tá? Então, se vocês quiserem depois assistir, mas a pessoa consegue interagir através da voz, então o aluno está conversando com o taxista, está conversando com a recepcionista, num restaurante, e aí consegue ter um feedback instantâneo, tá? Não estou fazendo merchan da ferramenta, mas é um exemplo legal de uma forma de você aprender um novo idioma, acho que são 33 idiomas que tem à disposição, com uma interação utilizando. Eles têm tanto realidade virtual quanto realidade aumentada, tá? A realidade aumentada, inclusive, foi lançado depois da virtual.
Esse exemplo aqui é bem legal. Eu não tenho vídeo, infelizmente eu não localizei, mas aqui é utilizar, né, a realidade virtual para animais. Então, esse aqui da vaquinha, a gente tem uma fazenda na Rússia que acaba utilizando a realidade virtual para diminuir a ansiedade dos animais, tá? Então, eles fizeram uma adaptação desses óculos de realidade virtual, né, para que fossem adaptados, claro, a essas, né, cabeças, e também porque as vacas têm uma percepção diferente de cores, né, então, na visão, então, teve que acontecer uma adaptação desses gadgets, eles aproveitaram, claro, os óculos que já existem para seres humanos, e o resultado é que eles conseguiram um aumento tanto na qualidade do leite quanto no volume da produção. Então, as vaquinhas têm, ao invés de acharem que elas estão lá no inverno, né, dia cinzento da Rússia, elas estão num pasto com sol, e isso faz com que diminua a ansiedade e tenha um melhor resultado. Esse outro exemplo aqui é uma galinha, tá? Essa empresa é Second Livestock, eles oferecem interfaces adaptadas para vários animais, de acordo com a necessidade de cada espécie, e a ideia é oferecer uma existência completa, mesmo eles estando em cativeiro, tá? Então, são algumas aplicações que já existem, não são experiências, tá? E aqui eu trouxe um case muito legal. A área de saúde tem muita coisa, né? E, nesse caso, a gente tem aqui utilização do HoloLens, da Microsoft, que é um simulador de ultrassom. Então, os alunos da área de saúde podem exibir, ampliar, girar, vocês vão ver aqui no vídeo, partes anatômicas e super realistas, ao invés de utilizar aqueles cenários antigos, né, que eram aqueles manequins, que era o que tinha até recentemente o de mais evoluído para esse tipo de interação, como é o caso aqui do que ele está mostrando no vídeo. Então, eles colocam o HoloLens, eles têm ali a possibilidade também de trabalhar com a realidade aumentada, como apareceu na tablet, e eles vão fazer o ultrassom no manequim, só que com uma experiência ultra realista, tá vendo? Ali o resultado do ultrassom sendo projetado. Tem muitas aplicações legais na área de saúde e muita coisa boa aí disponível para vocês darem uma pesquisada, se vocês quiserem, claro, no Google, no YouTube, muita coisa. Eu trouxe também aqui um exemplo de uma atividade em eventos, que é o Code Breaker, tá? Aqui, a gente tem, nesse caso, um vídeo resumo, tá, do Code Breaker, que é uma experiência gamificada com realidade aumentada, que foi desenvolvida para aumentar o engajamento em eventos presenciais, seja online ou blended, oferecendo também uma experiência blended, ou seja, com ações online e presenciais também, tá? A realidade aumentada, que nesse caso, ela é utilizada para aumentar o retorno ao stand, tá? No caso de um evento presencial, no online também, claro, né? Aumentar o retorno desse participante ao evento, manter o usuário retornando a quantidade de vezes que for necessária durante o evento, para que ele cumpra todas as tarefas. A gente tem códigos escondidos ali, que são projetados aqui, tá vendo, nesse exemplo, através da realidade aumentada, e aí a gente consegue, por exemplo, utilizar isso para desbloqueio da próxima fase, ou para aumentar a pontuação do usuário no Hall da Fama, ou até mesmo para descodificar alguns códigos para ganhar prêmios. Então, como é uma ação de conteúdo instrucional, personalizado para cada evento, a gente percebe aí um maior engajamento em função da relevância das temáticas associada com toda essa estratégia de gamificação, além da utilização dos games em si, tá? Esse outro case que eu trouxe aqui, bem legal, aqui, na verdade, a gente tem uma solução para a indústria 4.0, tá? Um sistema de realidade aumentada para processos de manufatura. Então, você tem aqui um guia visual que vai gerenciando o trabalho, tá vendo? Você tem ali os projetores e os leitores, e aí ele pisca e diz o que ele deve fazer. Ele tem um feedback negativo com a luz vermelha, porque ele colocou no lugar errado, tá? Então, ele vai
acompanhando e gerenciando o fluxo de trabalho da produção, nesse caso, de um projeto de montagem, né? E aí você tem as orientações completas para o operador. Imagina o tempo de setup desse novo colaborador dentro da indústria com esse tipo de aplicação, né? Além disso, tá vendo? Ele está projetando aonde deve colocar a peça, mostra a peça, e a gente tem ele no computador, ele fazendo a leitura de toda essa informação, da interação. Então, os resultados são obtidos automaticamente e você consegue fazer rastreamento de todos os dados, tá? Então, aqui, por exemplo, ele acendeu a luz vermelha. Então, se ele, por exemplo, escolher a peça errada ou que ela está desgastada ou um parafuso errado, o sistema vai emitir um alerta e vai orientar ele para a atividade correta. Muito interessante essa aplicação aqui. Então, você tem realidade aumentada sendo um apoio de suporte de desempenho, né, na indústria 4.0. Bom, quase concluindo aqui os cases, esse aqui é um case sensacional, que é de hiperrealidade. Ele ainda é experimental, e esse aqui é o autor, tá? Que apareceu ali rapidinho. Então, ele tem aqui um vídeo mostrando um futuro completamente inovador, onde você tem as realidades físicas e virtuais aí fundidas numa cidade onde a gente tem aí uma mídia altamente saturada. Então, aqui, por exemplo, a pessoa está no transporte público, no ônibus, e ela está interagindo com a ferramenta. Então, ela pode, por exemplo, submeter aqui a uma entrevista de proposta de emprego, ela pode ativar ali, né, aqui a ligação, falar com alguém especificamente. Ele tem aqui também a gestão de pontuação, ou seja, é uma experiência totalmente gamificada. Pode fazer uma pergunta para o Google, perguntou quem ela é, e aí aparecem as informações da própria pessoa, né? A gente tem aqui ela perguntando para onde ela está indo, e aí abrindo, por exemplo, um mapa de referência. Então, aqui a gente tem a projeção da realidade aumentada com muitas informações, inclusive conectando ela com o resto do mundo, no sentido dela entrar no Google, dela ver a pontuação, dela falar com alguém e dela navegar nesse ambiente, que aqui, nesse exemplo, mostra uma série de mídias, né, sendo projetadas, então você tem a possibilidade aí de vender espaços, né, como a gente já vê, por exemplo, no Waze e em outros aplicativos, e você consegue, inclusive, ter a possibilidade de identificar as pessoas, de fazer, pontos de interesse de turismo, né? Eu acho interessante essa parte que ela tem a rua aqui, com a realidade projetada, e no momento que o aplicativo percebe que aquela é uma área de trânsito, né, ele mapeia a área e manda, né, que essa área fique disponível para o trânsito passar, por exemplo, né? Então, ela foi para um supermercado agora, então ela tem ali o shopping list, né, dela, quais são os produtos que ela deve adquirir, e aí, de novo, você tem a possibilidade aí de fazer propaganda em várias áreas, né? Então, você tem os preços dos produtos acontecendo de forma dinâmica, você tem pontuação porque ela entrou na área, né, mais saudável da loja. E aí, a lista de compras mais interativa, né, até o momento que ela resolve identificar a pontuação dela. Vocês estão vendo ali no carrinho, tem a quantidade o valor das compras, né, o total das compras, ela consegue, por exemplo, manipular algum produto. Consegue abrir outras aplicações, por exemplo, o Movistar, ela vai ligar para o suporte, e aí, nesse caso, o suporte identificou ela como sendo uma outra pessoa, o Emílio, e aí começa a trazer merchandising que faz sentido para o Emílio, né, nesse caso. E aí ela está interagindo, falando, não, mas eu não sou Emílio, tem alguma coisa errada. E aí a aplicação fala, bom, deixa eu dar uma olhada, então. E aí aparece uma outra pessoa, né,
falando que vai dar uma olhada no que está acontecendo, que os pontos estão garantidos, porque ela está sempre preocupada com a questão da pontuação, porque, como eu falei, essa ferramenta ela é toda gamificada, e aí está falando que a conta dela está sofrendo algum tipo de ataque, então que vai dar um reset aí no device dela para garantir que volte tudo ao normal. Então, tá vendo? Zerou, ela veio para o ambiente real, então toda aquela informação da realidade aumentada desapareceu nesse momento, e ela está no supermercado e agora ela está voltando à aplicação. E é legal que a gente consegue ver o contraste, né, dessa aplicação sendo projetada e acontecendo sem a realidade, tá? Então, essa é uma aplicação muito legal. Esse cara é um designer de experiência, bem conhecido. O link está no início do vídeo. Tem outras aplicações para vocês conhecerem também. E eu indico que vocês deem uma olhada, tá? O vídeo é longo, então depois entrem lá no site para vocês verem. E, por último, né, o último case que eu trouxe para a gente ver hoje é o do Void, que eu comentei, né, que é uma experiência multissensorial, né, baseada em realidade blended, né, mista. Então, você veste o equipamento, né, você vai para esse cenário, você precisa ir para o lugar, você veste o equipamento, vive a experiência de entrar no Star Wars, você vai sentir cheiro, vai sentir calor, outras sensações ultra realistas, tá? E aí você vai disfarçado de um Stormtrooper, que acaba sendo aí transportado junto com seus amigos, nesse caso, para o planeta Mustafar. Então, ele tem um site em Orlando, eu acho que já tem em outras cidades também. Eu conheci o de Orlando, é sensacional, se vocês tiverem oportunidade de ir, não fica dentro da Disney, tá? Mas é parte de uma área da Disney. E aí você consegue interagir lá com o seu sabre de luz, lutar contra os monstros, né, de lava, cumprir as ordens da sua equipe, e também entrando lá no site, vocês têm acesso a esse vídeo e dos outros filmes que eles fazem essa simulação, esses simuladores com outros filmes também. Bom, nos últimos 10 anos, né, a gente viu que muitos projetos aproveitaram esse poder aí do engajamento das realidades para a educação. Como eu falei, se comparado a outros mercados, o investimento é muito menor, mas hoje a gente já vê um movimento diferente, né, que é essas ações saírem um pouco dos limites da pesquisa, né, que a gente chama da academia, e fazendo cada vez mais parte do grupo de metodologias que são aplicadas na aprendizagem, né, no mundo corporativo. A gente vê desde a medicina, como eu citei, manufatura, varejo, hospitalidade. Então, as realidades podem oferecer uma experiência muito mais envolvente, contextualizada, né? Ou seja, relevante e fiel, ou seja, super realista. Essa é uma tendência tecnológica ou vai fazer parte comum dos treinamentos, né? Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe dos clientes quando se pensa nas realidades, né? Vale a pena investir, né? E a segunda pergunta que a gente mais ouve é moda, isso é um trend? E aí eu trouxe aqui para a gente pensar um pouquinho os números do mercado, né? Que indicam que essas realidades vêm crescendo bastante. A gente tem indicador aí de 47% de aumento no mundo corporativo. Então, cada vez mais as empresas estão consumindo essas tecnologias. Se a gente compara com o varejo, que aumentou 31%, de acordo com a pesquisa da XR Industry Survey da VR Intelligence, tá? Então, com isso, a gente tem aí 66% das empresas que estão se concentrando no mercado corporativo e 33% no mercado consumidor. Essa balança está um pouquinho diferente. A maioria dos entrevistados nessa pesquisa não acha que vai ser uma adoção aí generalizada, né, nos próximos 3 anos. Os obstáculos são, claro, o investimento dos equipamentos, né, o preço desses gadgets que ainda são altos, principalmente aqui no Brasil, né, falta de conteúdo, ou seja, conteúdo relevante nesses formatos, problemas de usabilidade. Então, a gente conhece casos em que, se você perde a rede, o teu glass, seja qual for, ele desconecta e começa do zero a tua experiência. Então, esse é um problema de usabilidade grande. E também problemas de enjoo, né? Dependendo da realidade virtual, muitas pessoas, depois de 10 minutos, mesmo quem não tenha normalmente enjoo, acaba
ficando enjoado, é muito comum isso. Então, são adaptações que precisam acontecer, esses são os maiores obstáculos vistos na pesquisa. De qualquer maneira, esse relatório mostra que esse ano vai ser um ano de ruptura, né, com lançamentos aí Google, Apple, Facebook, YouTube, mas lembrando que essa pesquisa aconteceu antes da pandemia. A boa notícia é que ela traz números super positivos, ou seja, o pessoal que está utilizando, né, essas aplicações viu um impacto positivo em 90% das empresas que utilizaram VR, realidade virtual, e 88% da mista ou realidade aumentada. Então, é um percentual altíssimo, né? Então, são indicadores positivos se você está pensando aí em começar a desbravar esse tipo de aplicação dentro da sua empresa, né? Para as atividades síncronas, por exemplo, com demonstração, lançamento de produto, a gente sabe que é uma oportunidade única você oferecer uma experiência para a pessoa, né? Você conseguir experimentar um produto, fazer pergunta ao especialista ao vivo, por exemplo, isso é uma aplicação muito importante que você precisa oferecer de forma síncrona, né? Senão você não tem a mesma experiência. Desenvolvedores de produto, por exemplo, podem usar essas realidades com seus funcionários, com seus consumidores, para que eles, por exemplo, interajam com os produtos e façam observações antes do lançamento. Ou seja, você pode rodar um piloto e depois, aproveitando o feedback do pessoal, aprimorar o seu produto sem que ele precise ser desenvolvido completamente, né? Então, você tem aí uma economia de tempo e de investimento muito grande no desenvolvimento de novos produtos. Você pode também, por exemplo, organizar um espaço virtual, né, que são os hackathons, são chamados aí, que estão super na moda, e aí você pode ter isso com uma colaboração global, né, porque você pode ter todo mundo no mesmo ambiente, com espaços de discussão, espaços de criação e colaboração e muito mais. Uma outra aplicação interessante é o treinamento das habilidades sociais, né, à medida que as iniciativas do Microsoft Labs, por exemplo, que trabalha com tecnologia holográfica, né, e vem sendo aí se desenvolvendo, evoluindo com o tempo, você não vai precisar mais, por exemplo, escolher um avatar. Você vai ter a câmera que vai capturar você mesmo e vai te transportar para esses espaços compartilhados. E aí você vai ter uma experiência muito mais fiel, né? Não é exatamente uma viagem do tempo, a gente sabe, mas com o desempenho do hardware e do software melhorando, né? Porque você precisa ter o timing da conexão e a resolução, qualidade da imagem também é muito importante. Mas conforme essas tecnologias vão se desenvolvendo, você acaba tendo aí uma experiência muito atraente que pode ajudar muitos alunos a interagirem no ambiente de forma simultânea, no mesmo ambiente, né? Embora cada um no seu sofá, onde quer que esteja. Mas aí, respondendo aquela pergunta, vale a pena? Então, a gente precisa usar o bom senso sempre, né? Como qualquer projeto, a gente sabe que a utilização das realidades pode ter seu propósito claro, mas às vezes você não tem investimento, ou às vezes você nem tem o seu propósito claro. Então, você precisa ver qual é a melhor forma. Às vezes, você tem aí um vídeo curto, um guia rápido, que pode resolver o problema de uma forma bem eficiente. Mas, seja qual for a tecnologia de aprendizagem, ela precisa estar impulsionada muito mais pela necessidade da sua aplicação e pela sua relevância para o resultado, né? Associado a outros requisitos como prazo e preço, porque, de novo, a gente precisa ter um equilíbrio nessa balança. Então, a conta tem que fechar. Você pode, eventualmente, focar muito mais na tecnologia do que na necessidade. Se você fizer isso, porque é legal, porque é inovador, então eu vou escolher, você vai ter aí grandes chances de não ter um bom resultado no seu projeto, tá? Você tem que fazer um mapeamento inicial das suas iniciativas, né? Necessidades, o que o teu projeto tem como objetivo, né? E aí você vai conseguir ver se um projeto usando as realidades vai ser mesmo interessante ou se um e-learning mais tradicional talvez resolva. Eventualmente, no mapeamento, você consegue perceber isso. Então, a história do bom planejamento é sempre muito importante. A tomada de decisão, ela deve ser muito mais pela forma que a informação deve ser retida pelo aluno, ou seja, pelas ações que eles vão ter que fazer para atingir a sua meta de aprendizagem, não o conteúdo especificamente, tá? Ou seja, que tipo de atividade é interessante para que o teu aluno aprenda melhor. E aí, com isso, você vai ver, bom, esse é um tipo de atividade, esse é um tipo de atividade que eu preciso do uso das realidades, ok. Essa aqui, não, talvez não. Talvez seja conceitual e eu consiga atingir meu objetivo
da mesma forma, utilizando uma tecnologia mais rápida, mais barata, mais simples, né? A gente sabe que tem áreas críticas no negócio, que a gente pode usar as realidades para ter um ambiente mais eficaz, né? Para teste, observação, e que, às vezes, sem esse formato, você não vai conseguir ter os resultados aí muito tangíveis, né? A gente aqui pensa que, para você fazer um investimento nesse tipo de tecnologia, você precisa perceber se o resultado vai ter, de fato, uma mudança que é crítica para a empresa. Então, por exemplo, se você precisa de uma mudança de desempenho dos seus colaboradores, né? Será que é suficientemente importante garantir aí um investimento alto numa experiência que vai capturar a atenção num nível sensorial muito mais profundo? Provavelmente sim, né? Então, dependendo da relevância também, você consegue ter uma avaliação se o uso daquela tecnologia, né, daquele investimento faz sentido, vai ser eficaz. Então, falando em relevância, a gente sabe que nem sempre é completamente relevante. A gente pode pensar, basicamente, em 3 dimensões cognitivas, né, que são fundamentais para você fazer uma melhor avaliação. Pensamento, experiência e sentidos, né, que aqui a gente vai chamar de risco, prática e sensorial, tá? Para a gente trazer aí para essas realidades dentro desse contexto de aprendizagem e desempenho, que é o nosso foco aqui. Então, você precisa mapear essas diferentes, né, necessidades em cada dimensão, e aí você vai conseguir ver, dentro dessas realidades, qual a solução que você deve, né, escolher, qual vai ser a melhor solução para atender cada uma desses gaps. Então, por exemplo, risco, que é super autoexplicativo, a gente já falou um pouquinho, né? Então, ele vai demonstrar, por exemplo, se para aprender a pilotar um avião comercial, vale a pena você ter uma realidade virtual ou não, né? Então, é autoexplicativo, você tem um risco aí muito alto, tanto no equipamento quanto no colaborador, no ser humano, como a gente falou. Agora, ajustar a cadeira do avião, será que é completamente relevante? Ou de qualquer outro lugar, que pode te trazer aí um risco de longo prazo, né? Digamos que você vai ter um problema de saúde, mas será que é um risco suficiente para você fazer um investimento baseado nas realidades? Tá? Então, os dois têm riscos, mas são riscos muito diferentes. A prática também ela é muito clara, né? Então, por exemplo, aprender a usar o Excel. Por mais que você possa aprender com alguma prática, né? Você faz isso de uma forma quase automática, não requer aí muito treino, né? Você pode ter, por exemplo, materiais básicos de suporte ao desempenho que não são usados com as realidades e que resolvem esses gaps, aqueles tutoriais interativos, por exemplo, você vai simulando o Excel, mas você não precisa criar um simulador para te mostrar como você deve usar o Excel. Então, esse seria um ponto onde a prática é importante, mas não suficientemente densa para aplicação. Já, por exemplo, resolução de conflito, a capacidade de praticar e testar a sua reação com diferentes resultados, que pode não ter um risco tão grande, às vezes tem, depende do tipo de conflito, vai ser muito mais eficaz se você utilizar algumas das realidades para esse cenário, que você vai ter o deep learning aí dentro do contexto, tá? Sensorial, a gente tem 2 aspectos, tá? Primeiro está relacionado ao feedback do ambiente, tá? Sensorial do ambiente. Então, ele pode ser tátil, por exemplo, com toque, como a gente tem, por exemplo, o Apple Watch, né? Então, você tem aí um dispositivo com controladores, que você consegue ter um feedback das atividades físicas, né? Que pode te dizer como é que tá a sua saúde, como é que estão aí os níveis, né? Variados níveis, indicadores, né, do teu corpo, e aí você, com pressão e toque, você consegue fazer uma interação. Então, esse é um formato de contato, né, sensorial que está relacionado ao feedback do ambiente. Ele também pode ser interpretado por um envolvimento emocional. Então, por exemplo, quando você tem aí cenários de treinamento de diversidade, existe uma experiência bem legal aí da Universidade de Stanford, que consegue oferecer para os alunos uma perspectiva diferente da sua. Então, você é colocado num ambiente de realidade virtual, onde você incorpora um outro ser humano e você vive a experiência de ser aquela pessoa, uma experiência emocional e muito poderosa. Então, imagina isso num ambiente onde você está andando pela rua e se você não passa por aquela situação, você passa a passar porque é como se você tivesse incorporado aquele outro ser humano.
Então, você tem os estímulos visuais, auditivos, sinestésicos, todos no ambiente de realidade virtual, super imersivos, né? E que você consegue ver pelos olhos de da outra pessoa, que seria impossível em qualquer outro tipo de simulação sem essa aplicação. Você não teria a mesma profundidade, né? Não seria tão real. E aí, por último, os exemplos práticos aqui. A gente tem, por exemplo, situações onde a negociação de contrato tem um risco alto, mas a necessidade da prática, dependendo do nível, também pode ser alta. E aí você tem, eventualmente, um resultado bem sucedido, né, beneficiando se você tiver uma boa preparação. Então, você tem níveis menores de experiência nesse caso, mas a prática da negociação no ambiente sem risco pode ser importante dependendo do teu colaborador ou da atividade que ele, né, executa. Um dos métodos mais comuns que a gente conhece, por exemplo, de treinamento para a pessoa saber fazer uma boa apresentação é a encenação, né? Só que nem todo mundo fica à vontade, principalmente aquela pessoa que precisa mais se desenvolver, fica pouco à vontade, né? Você está num ambiente ali de RPG, de simulação, e que mesmo que você saiba que aquilo é um teste, é você que está ali, né? Então, pode ser uma experiência ruim, e a gente não quer, de maneira nenhuma, subestimar aqui a importância da prática, né? Ela é super importante, ela é vital. Mas se você compara isso, por exemplo, com assistir exemplos de boas apresentações, né? Ver o que funciona ou não pela observação, você tem aí um cenário completamente diferente. Você vai ter uma experiência muito diferente, você vai ter um impacto naquilo muito diferente. Então, com a realidade virtual, você pode ter, por exemplo, ambientes desenhados para essa prática, com feedback, com observação, tudo num ambiente seguro, realista, você gerando aí seus indicadores, sem deixar a pessoa, sem precisar que aquela pessoa, aquele seu colaborador, né, tenha uma experiência tão desagradável, assim. Então, se você tiver um bom desenho instrucional, você pode simular um monte de cenário, com diferentes, né, mapas mentais, né, opções de caminhos diferentes, paths que ele pode, né, seguir, aí adotando uma perspectiva de diferentes pessoas, né? E aí você consegue observar e receber feedback. Tem vários exemplos legais já no mercado. Então, tem, por exemplo, aplicativo para você falar em público para o Google Cardboard, que é aquele que é tipo um papelãozinho, né? Que é o óculos mais barato do Google, e você coloca o seu celular ali, você consegue fazer, ou seja, até para aplicações muito baratas, você já tem aí disponível. Então, o uso das realidades, ela pode não ser única e exatamente ideal para todas as necessidades do desempenho da sua organização, né? E aí, a gente sabe que não tem nenhuma abordagem que, essa é melhor, isoladamente será. A gente não tem isso. Então, a melhor solução vai ser essa ou aquela para qualquer problema. A gente tem que identificar as nossas necessidades, né? Mapear os nossos gaps, definir os nossos indicadores, como a gente falou, e aplicar esses conceitos, né, de estudiosos que são tão importantes para a gente identificar se, de fato, a melhor opção é a X ou a Y. Mas, de qualquer forma, a gente sabe, e essa é a boa notícia, que cada vez mais ela vem se tornando aí uma solução viável, né, e super prática, e cada vez mais flexível, tanto em função do aumento da tecnologia disponível, preço mais acessível, seja por equipamento ou por plataformas, quanto do maior investimento das empresas, né, nesse tipo de iniciativa, que vai, claro, ampliar o mercado. Então, na dúvida, vai. É isso, gente. Super obrigada. Fiquem à vontade para conectar comigo pelo LinkedIn. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje. E vamos continuar aqui assistindo as outras palestras do Expert que estão bombando. Não vai embora, não vai embora, não vai embora. Eu tenho ainda um recadinho, uma informação importante para você. Eu sei que você acabou de assistir um conteúdo, talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte questão, a seguinte pergunta: como eu dou os primeiros passos para poder iniciar uma transformação dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? Como eu posso levar um projeto para iniciar essa programação de transformação pela inovação através de uma metodologia, de algo que seja estruturado, mundialmente comprovado? Então, são 8 desafios que você precisa ter em mente. A organização precisa alinhar o modelo mental para entender que inovação a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Alinhamento da linguagem. A linguagem deve ser única. A gente usa
o modelo de negócio como linguagem padrão. Análise da maturidade. As organizações têm maturidades diferentes, relacionadas às suas culturas. Como é que está a maturidade de inovação da sua organização? Quarto passo, incluir a inovação na estratégia organizacional. Como é que a gente faz isso? É importante trazer do futuro as tecnologias emergentes e, através de um método, analisar o impacto destas tecnologias no modelo de negócio. Apoio nas ações iniciais de profissionais que tenham conhecimento sobre a metodologia utilizada. Implantação do iHub, da área que vai cuidar da inovação de forma holística na organização toda e da gestão da inovação. Apoio na certificação, caso a empresa queira, é a cereja do bolo para certificar o seu sistema de gestão alinhado à ISO 56002, chamada ISO da inovação, publicada no mundo em 2019. E, por fim, o oitavo desafio, suporte para manutenção do sistema. A ISSI é uma empresa que passou todo esse processo. Dentro dessa implantação, uma das ideias deu origem ao ponto que é um ponto eletrônico digital, e hoje, em menos de 6 meses, a empresa tem 500 clientes ativos em 5 meses, praticamente, e 10 mil usuários ativos. É um case de sucesso. Aqui as empresas que a gente já gerou valor para essas empresas com a metodologia Expert. Este material explicando basicamente estes desafios, como é que acontece isso, ele vai estar disponível no nosso Instagram. Então você vai acessar @expertbrasil, vai curtir a nossa página e vai pedir este material via direct, que eu vou ter o prazer de te mandar. Tá ok? Eu sou Alessandro Pacheco, sou CEO da Expert. Além de consultoria, nós também somos formadores de profissionais e também temos uma franquia onde você pode ser um licenciado e trabalhar aplicando a metodologia Expert reconhecida a nível mundial nos seus clientes, implantando o sistema de gestão da inovação. Um grande abraço, nos vemos na próxima palestra ou na próxima entrevista do Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso online transhumanista do Brasil. Fiquem com Deus, grande abraço, pense grande, bora transformar. Tchau!